é correto, verídico e verdade que aproximadamente do ano 63, antes da vinda do nosso Senhor, Roma, sob o comando de Pompeu e também sob o comando de César, vai invadir Jerusalém com toda a sua carruagem de fogo e estabelecer todo o governo do Império Romano dentro da capital santa do Senhor. É interessante que após passar 63 anos, no primeiro ano, no marco do início a qual o Senhor Jesus Cristo manifestar-se sobre essa terra, Roma já está dominando toda Jerusalém. Não só dominando toda Jerusalém, quanto o Império Romano está se espalhando para toda a Ásia Menor, onde a igreja de Cristo vai ser estabelecida na terra. O que nos chama a atenção que a partir do ano 54, já é depois de Cristo, surge um imperador no trono de Roma conhecido como Domícios Nero. Mas aproximadamente três imperadores são conhecidos como os mais impiedosos que já se assentou no trono de Roma. Primeiro é Calígula, segundo é Cláudio Nero, terceiro é Domícios Nero. E quando esses três se assentam no trono de Roma, John Fox, ao escrever o livro dos Mártires, não falha a memória, na página de número 4, ele diz que esses foram os piores imperadores, mais abomináveis, que já se assentou no trono de Roma. Por quê? Porque eles queriam ser reconhecidos como deuses. E Calígula, ele queria que se levantasse dentro da Ásia Menor, não só na Ásia Menor, como também na própria Jerusalém, uma imagem, a qual essa imagem teria que ter a sua face, representando Calígula como Deus de Roma. E quando isso chega aos ouvidos dos judeus, os judeus vão se revoltar com o mando de Calígula para que levantasse imagem dentro do templo de Jerusalém. Isso era para se cumprir Mateus no capítulo 24, verso de número 15, onde o próprio Senhor diz: e quando virdes as abominações das desolações no lugar santo predita pelo profeta Daniel, aquele que estiver em Jerusalém foge para os montes, porque é pecador. Porque no ano 70, no reinado de Tito, no reinado de Vespasiano e Tito vai invadir Jerusalém. Após Tito invadir Jerusalém no ano 70, ele vai matar aproximadamente 2 milhões de judeus, decapitados, crucificados, mortos por causa da rebeldia contra o próprio Império Romano. Porque Calígula, se ele quer levantar imagens, e essa imagem tinha que contemplar a sua face dentro templo do Senhor, e todos os judeus rejeitando o mando de Calígula. É neste momento que Roma se revolta contra Jerusalém. Ano 70 vai destruir o templo, o original templo que hoje em Jerusalém, conhecido como Muro das Lamentações, aonde todos os judeus vão lá no Muro das Lamentações para lamentar a destruição do ano 70. Roma gerou sobre Jerusalém. E no ano, e aproximadamente do ano 60 ao ano 82, quando se assenta no trono de Roma, o imperador por nome de Domícios Nero. Domícios Nero, ele é conhecido por Roma como homem demônio com tanta crueldade. Mas por que pecador? Porque ele vai matar aproximadamente 1.500.000 cristãos, que era a revolta do Império Romano. Mas por que tanta revolta contra os cristãos? Mas por que tanto revolta contra a igreja na parte de Roma? É porque quando o evangelho sobre o ministério de Pedro vai parar em Roma, o poder, o impacto da pregação do evangelho é tão profunda pelo poder do Espírito Santo na capital de Roma, que vai causar uma grande conversão com os romanos que estão dentro da capital. Com isso, o déficit, a economia de Roma vai se abaixar. Por quê? Porque quase 40% do dinheiro que ia para os cofres romanos saía do bolso dos pagãos. E Pedro, juntamente com o seu grupo apostólico, para poder pregoar o evangelho em Roma, a maioria dos pagãos estão se convertendo pelo poder do evangelho. A economia está caindo e Roma está sofrendo um dos seus piores déficits financeiro da história. Enquanto isso, todo o Senado de Roma está olhando e dizendo: vamos decretar, aonde passar algum cristão, arranque a sua cabeça, arranque as tuas pernas. A história diz que Roma pegava um homem chamado de Liquitor. Liquitor tinha aproximadamente 2 metros de altura, o prêmio de Ospresley, e carregava uma machada nas costas. E com essa machada nas costas, invadia as casas dos cristãos, arrastava
até para o lado de fora da casa, para poder arrancar o seu braço, arrancar suas pernas, colocar em sacas e levar para as praças públicas, para incendiar os cristãos e colocar fogo e servir como zombaria para todo o Império Romano. A história chama esse acontecimento como Circo Maximus ou o Circo de Nero. Enquanto Roma está sendo incendiada, John Foxe escreve no seu livro, O Livro dos Mártires, que Nero está numa torre chamada de Torre de Mécana, tocando lírica, lembrando de quando Troia foi queimada no ano 1250 a.C. e Roma toda incendiada, os cristãos todos sendo incendiados, todos estão sendo decapitados, perdendo a sua vida por conta do Evangelho. Tem gente que consegue escutar isso aqui e não sentir dor, peso na alma, peso no coração, por tudo que os primeiros pais da igreja sofreram pelo Evangelho. E do ano 60 até o ano 90, 12 apóstolos foram mortos, sobrando Paulo, e só o apóstolo João sobrou vivo. João está pastoreando a igreja de Cristo, que está na cidade de Éfeso, juntamente com Timóteo. Quando Paulo vai viajar para a Ásia, e o Espírito Santo repreende em Atos capítulo 16, mandando Paulo para a cidade de Filipos. A Bíblia diz que chegando próximo de Derbe e Listra, é lá que Paulo conhece Timóteo, e após conhecer Timóteo é circuncidado e vira discípulo de Paulo. E a partir desse momento, quando Paulo escreve a primeira epístola a Timóteo, no capítulo de número 1, a Bíblia diz que Paulo colocou Timóteo para pastorear Éfeso e cuidar das ovelhas do rebanho de Cristo, que estava na cidade de Éfeso. E aqui está o problema que a igreja está sofrendo na terra: mortes, perseguições, porfias, idolatrias. Levante contra a própria igreja. 2 milhões de judeus morrem no ano 70, 1.500.000 cristãos morrem aproximadamente do ano 60 ao ano 65. E Paulo, missionário de Wesley, ele está atrás das grades, e atrás das grades Paulo vai escrever a epístola aos Efésios, a epístola aos Filipenses, Colossenses, Filemão, segunda, primeira carta de Timóteo. Mas na carta aos Filipenses, conforme disse o nosso obreiro aqui esta noite, Paulo dentro de uma masmorra palestina, Paulo dentro de uma prisão, ele está com os braços acorrentados, as pernas acorrentadas, e está vendo tudo que a igreja está passando, perseguição pelo lado de fora. Paulo de dentro da prisão, em Filipenses capítulo 4, verso de número 4, ele diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo: regozijai-vos no Senhor, que seja a vossa equidade notória para com todos os homens, porque perto está o Senhor, perto está o Senhor. Paulo, pelo amor de Deus, como você tem autoridade, como você tem ousadia de chegar sobre nós e dizer: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Tu está atrás das grades do presbítero Elton, tu está preso, Paulo, e tu tem coragem de dizer pra gente regozijar? É só a gente botar o pé pra fora de casa, que Roma quer matar a nossa família. É só a gente botar o pé pra fora de casa, que Roma quer arrancar a nossa cabeça. Filipenses capítulo 4, verso de número 12 e 13, Paulo diz: vocês não estão sabendo de nada, vocês não sabem quem vocês estão servindo. Por que, Paulo? Porque eu experimentei o gosto amargo da miséria, eu também sei o que é ganância, eu sei o que é felicidade, mas eu também sei o que é ser perseguido. E de tudo que aconteceu na tua vida, Paulo, de tudo que aconteceu na vida de cada um que está aqui dentro, de tantas perseguições, de tanta coisa que você passou em Cadilé, qual que é a palavra que tu carrega? É Filipenses capítulo 4, verso de número 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é perseguição, não é doença, não é depressão, não, querido amor. Diante de todas as porfias, diante de tanto levante, diante de tanta luta, o mesmo Deus que me sustentou nessa tempestade, o mesmo Deus que me deu força nessa batalha, está dizendo para a igreja essa noite:
verdade, do apoio é verdade, do sopro é verdade, arrebentar é verdade, mas as aflições desse tempo presente não será comparado com a glória que há de se manifestar. A flecha de Cristo é tua. As aflições não te podem, as aflições não te matam, a luta não te mata. Por quê? Porque o valente de Israel está sobre nós. Eu quero calar você. Quem aqui recebe essa palavra? Vai deixar eu pregar sozinho? Pelo amor de Deus. Vai deixar eu falar sozinho? Pelo amor de Deus, meu irmão. Nessa noite eu profetizo na sua vida, porque Deus está falando na minha boca. Se for eu falando da minha boca para fora, que eu caí por terra nesse lugar. Mas se Deus falando na minha boca, receba a resistência hoje sobre a tua estrutura. Hoje tu não para, hoje tu não corre, hoje tu não morre, doença não morre, depressão te mata, mas Deus está sobre a tua vida. O primeiro problema é externo, vem de fora para dentro. Mas o segundo problema, que aqui vamos resolver esta noite, já é de dentro para fora. Pregador, por que de dentro para fora? Lá vai. São as falsas doutrinas que estão sendo estabelecidas na igreja de Cristo na terra. E o que nos chama a atenção, e olhe para cá para você poder entender o que a igreja passou por Deus certo. Duas doutrinas, ou seja, eu poderia falar até uma de 5, mas eu vou ficar com duas, para você entender uma, porque uma está na Bíblia. A outra é escrita por Irineu de Lyon, na patrística contra as heresias, se não for a memória, no capítulo da página 54, capítulo 26, verso de número 11, Irineu de Lyon diz que surge um homem, e esse homem é chamado de Cerinto. Quem é Cerinto? Missionário Joseph Lester. Cerinto, ele era judeu convertido ao cristianismo. E Cerinto, ele habitava no Egito, na cidade de Alexandria. E Cerinto, após ser convertido pelo poder do Evangelho, ele vai levantar uma doutrina conhecida como gnosticismo. Não é agnosticismo, é gnosticismo. Pregador, o que é gnosticismo? É a filosofia misturada com a espiritualidade. Mais uma vez, o que é gnosticismo? É a filosofia misturada com a espiritualidade. E Cerinto levantou uma doutrina dizendo que, primeira coisa, aí João vai trabalhar essa doutrina escrevendo essa carta. Qual que é a primeira coisa que Cerinto diz? Que ninguém tem pecado, porque dentro do gnosticismo há uma doutrina chamada de dualidade entre a alma e o espírito. Pregador, o que é a dualidade entre a alma e o espírito? Primeiro, todo mundo tem um espírito bom. Segundo, todo mundo tem um corpo corrompido. Mas só que ele pecava. Eclesiastes, capítulo de número 12, se não falha a memória, verso de número 7, onde ele diz que o espírito volta para Deus e o corpo vai para o pó. O espírito volta para Deus e o corpo vai pelo pó. O que Cerinto quer dizer se eu tenho um espírito bom, mas um corpo corrompido? Não entendi. Cerinto está virando para quase toda a asa menor e dizendo: pode pecar à vontade? Pode. Pode adulterar à vontade? Pode fornicar à vontade? Pode. Porque o pecado que tu faz na tua carne não afetará o teu espírito. Então pode sambar à vontade, pode carnaval à vontade, pode fazer tudo que a carne manda você fazer. Porque ninguém tem pecado, não. Ninguém carrega pecado de Adão, não. Ninguém tem pecado, não, Joseph Wesley. Porque todo o Espírito vai voltar para Deus. Mas só que quando João escreve 1 João capítulo 1, verso de número 8, ele diz: se dissemos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Verso de número 9, mas se cada um confessar o vosso pecado, ele é justo e fiel para nos perdoar. Filhinhos, eu vos digo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, sabe que
temos para com o Pai um advogado fiel, justo. Quem é o advogado? Jesus Cristo de Nazaré. O João está virando para a igreja dizendo: não cai nessa ideia de ser ímpio, não. Não cai nessa ideia de ser ímpio, não. Eu estou vendo o que ele está fazendo. Eu estou vendo a astúcia dele. E ele, de novo, quando ele escreve a patrística, ele diz que quando João estava, se não me falha a memória, em Cáceres, ele vai ver Serinto numa casa de banho. E João, sabendo que Serinto está lá, olha só o que o João diz. João, sabendo que Serinto está lá se banhando, ele pega e vai embora. Ele sai daquele ambiente de tanta heresia que Serinto falava sobre a tua boca, de tanto que Serinto pecava. E João, ele tem que combater o pecado. No capítulo de número 1, no capítulo de número 2, João quer combater a idolatria que está se levantando dentro da igreja. Primeiro, pelos falsos profetas. Segundo, pelo próprio império de Roma. Olha para cá para você entender. Depois de Serinto, vai se levantar um outro pregador. E o nome desse pregador é Nicolau de Antioquia. Mais uma vez, Nicolau de Antioquia. Irmão, o que é Nicolau de Antioquia? Atos capítulo de número 6. Se não me falha a minha memória, verso de número 5. Após a igreja estabelecer diáconos para servir dentro do trabalho eclesiástico, junto com os diáconos estavam Estevão e depois estavam também Nicolau, prosélito de Antioquia. E a Bíblia refere sobre esse Nicolau aonde, o pregador? Nas 7 cartas escritas pelo apóstolo João à igreja da Ásia. O que então comigo? Jesus fala de Nicolau aqui nessa carta. Fala: eu me aborreço com a doutrina dos nicolaítas. Mais uma vez, eu me aborreço com a doutrina dos nicolaítas. Jesus utiliza a palavra nicolaítas para a igreja de Éfeso e para a igreja de Pérgamo. E o que Nicolau dizia, pregador? Nicolau dizia que não tem problema tu prenunciar não tem problema tu ficar pulando de casamento em casamento, não. Não tem problema a pessoa não ser monogâmica. Não tem problema, não. É legal a prostituição. E isso estava virando doutrina dentro da igreja da Ásia Menor. E Jesus ouvindo tudo o que estava sendo pregado. E Nicolau dizendo: a prostituição ou a homossexualidade não tem problema, não tem não. Virou doutrina dentro das igrejas da Ásia Menor. O que não chama a atenção que esse cheiro de veneno, que esse pecado subiu as narinas de Cristo. E Jesus, vendo tudo isso que está acontecendo, ele leva João para a ilha de Patmos, isola João de toda a Ásia Menor para resolver o problema que a igreja da Ásia Menor está enfrentando na terra. E é por isso que João escreve a primeira, a segunda, terceira carta, o livro do Apocalipse, o Evangelho segundo João, para combater todas essas heresias e para explicar o porquê das perseguições contra a igreja, o porquê que a igreja sofre tanto na terra. Jesus, ele diz em João capítulo 16, do verso 1, se não me falha a minha memória: acautelai-vos, pois, que ninguém vos engane, expulsar-vos-ão das sinagogas, e qualquer um que vos matar acharão que estão fazendo um serviço a Deus. Mas eu preciso subir primeiro, e é melhor você entender o peso dessa palavra. Eu preciso subir primeiro para rogar ao Pai, o Pai enviar um outro consolador. Mais uma vez, eu preciso subir, rogar ao Pai, e o Pai enviar um outro consolador. Porque Jesus primeiro está mostrando para todo mundo: vão te expulsar das igrejas, vão te expulsar das sinagogas, vão querer arrancar a vossa cabeça, vão te perseguir, mas não tem problema não, porque vai descer sobre vós o Consolador, a saber, o Espírito da verdade. Jesus revela a luta para depois revelar o que é a ferramenta que permanece a igreja de pé. E o que significa Consolador, pregador? Do grego, da palavra eclectos. Eclectos significa aquele que te põe do pé e fica do teu lado. Não só aquele que se põe de pé e fica do teu lado. Consolador também significa advogado. Porque quando tu pensar em parar, aí lá vem o Consolador dizendo: para não, porque tem projeto na
tua vida, quando tu pensar em desistir, tem um consolador olhando para ti dizendo: para não, minha filha, para não, meu filho, que eu estou contigo. Quando tu pensar em arrancar tua vida, o consolador chega e diz: arranca não, meu filho, arranca não, minha filha, porque você, meu Deus, porque ninguém vai morrer e viverá para contemplar as obras do meu Deus sobre a minha vida. Quando tu pensar em desistir, saiba que vem uma afronta que tu não sabe nem de onde vem, que tu arranca uma afronta que tu não imagina. É o consolador da tua alma dizendo: eu estou sobre ti e tu não vai cair, eu estou sobre ti e tu não vai morrer, eu estou sobre ti e te justifico na terra, já que pegou de pé. Receba esta noite o consolo da tua alma, receba esta noite alegria para a tua vida, porque é Deus dizendo: eu vou contigo na batalha, eu vou contigo nessa guerra, eu vou contigo nessa luta. E se tem consolo na alma, não é pecado que para, não é luta que para, não, meu povo do céu, não é pensamento que para, porque Deus dizendo: o justo não vai morrer, o justo não vai morrer. João, e presta atenção, João quer dizer algo importante para as igrejas. Não olha não, João, para tudo o que está acontecendo do lado de fora. Olha não, João, porque o problema hoje é quem vai assumir a próxima cadeira do poder executivo do Brasil. Será que vai ser o Luiz Inácio? Ou será que vai ser Flávio? Quem que vai ser o próximo que vai se assentar na cadeira do poder executivo? Mas eu vim esta noite te relembrar Zacarias capítulo 9, verso de número 9, Apocalipse capítulo 19 e verso de número 16, o que diz: eis, meu Deus, está no céu um cavalo branco, assentado um homem todo glorioso, que na cruas costas está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Exultai muito, ó Sião, ó filha de Jerusalém, porque virá o justo e Salvador, não perdonou um chumentinho, não tem cara de rei, mas é rei, não tem cara de rei, mas é filho de Deus. E aquele que veio, morreu na cruz, ressuscitou. E Isaías diz no capítulo 53: olhamos para ele e não vimos nada que venhamos nos deparar em sua aparência. Mas só que também aquele que ninguém deu nada por ele, João escreve em Apocalipse: enquanto eu olhei para trás, vi 7 castiçais de ouro, não semelhante ao filho do homem, que ungirava pelos seus pés uma veste comprida, e no seu peito um cinturão de bronze. A sua cabeça e os seus cabelos eram alvos, brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, o seu pé como latão reluzente. Da sua boca saiu uma espada mais afiada do que 2 gumes. Meu Deus, a sua voz era como voz de muitas águas. E quando eu olhei para ele, eu caí como morto aos seus pés. Mas ele pôs a tua mão e disse: João, não temas, eu morri, mas estou aqui vivo. Eu morri, mas estou aqui vivo. E na minha destra está a chave da morte e a chave do inferno. A chave da morte. Aí tu vem dizer que o diabo, meu Deus, tu vem dizer que o diabo tem poder contra a igreja, tu vem dizer que o diabo tem poder contra alguma coisa na tua vida, meu irmão. Se a chave da morte e do inferno está na mão de Cristo Jesus, quem é o inferno para paralisar a igreja de Cristo na terra? É por isso que Jesus diz em Mateus capítulo de número 18, verso de número 16: bem sei quem tu és, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo na terra. É por isso que João está nos mostrando uma autoridade. Quem tem a capacidade de enxergar, quando tu vê que o inferno está na mão de Cristo, para que temer? Para que temer o ar, essas ânsias da morte, se tudo e a Bíblia diz que ele está entre os castiçais. Glória! Está entre os castiçais. É Jesus dizendo: sobre a minha igreja eu passei e tenho autoridade. O inferno está na minha palma das minhas mãos.
Está na palma das minhas mãos. Então não se preocupe quem vai assumir a cadeira do Poder Executivo do Brasil, mas se preocupe porque já está às portas o Filho de Deus e voltará, arrebatará a tua igreja. Estaremos com o nosso amado e o amado da minha alma, o amado da tua alma, Jesus de Nazaré. E quem reconhece essa verdade, glorifique a Deus pelo amor de Deus, exalta Jesus pelo amor de Deus. Só quem tem prazer na vida do teu amado, na vida do Senhor, alegra-te, porque Deus está retornando. Aí vai algo interessante. No verso de número 18, João diz: filhinhos, sabeis que já é a última hora. E ouviste que vem o anticristo. Também agora, muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é a última hora. E saíram do meio de nós, ou estavam no meio de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco, mas como não ficou, é para que se manifestasse que nem todos são de nós. Aí a representação da unção começa aqui. Por que a representação da unção começa aqui? Primeiro eu quero voltar na história, porque todo o povo de Israel, ele clama pelo rei, e este rei é Saul. Saul é o primeiro monarca que se assenta na cadeira do reinado de Israel. Mas só que Saul, no capítulo de número 15, é rejeitado pelo Senhor. Capítulo de número 16, 1 Samuel, Deus já tem os seus escolhidos debaixo da terra. Na terra, nos pastos de Belém, melhor dizendo, nos pastos de Belém, está lá um menininho, não tem aparência de rei, e é verdade, não tem voz de rei, e é verdade, nem muito menos roupa de rei, e é verdade, está no pasto cheio de carrapicho, está no pasto todo sujo, mas só que nos chama a atenção, que nunca foi a aparência que te define quem você vai ser, meu Deus, amém, nunca foi a aparência que vai definir o chamado de Deus na sua vida. Por quê? Saul tem coroa na cabeça, e é verdade. Saul tem manto real, e é verdade. Mas o que define Davi de Saul é que Davi não tem coroa e nem vestes reais. O que Davi tem, pregador? Salmo de número 23. O óleo na cabeça, a unção de Deus sobre a cabeça. E é por isso que João quer definir uma coisa. Em 1 João capítulo 2, verso de número 20, e vós tendes a unção dos santos e sabeis de tudo. E que quem tem a unção dos santos já é separado por Deus. Unção do santo, consagrado e separado. Consagrado e separado. 1 Pedro capítulo de número 2, verso de número 9, Pedro diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, daquele que vos tirou das trevas e te transportou para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. Tu não pode ter jeito de pregador, é verdade. Tu não pode ter jeito de cantor, é verdade. Tu não pode ter jeito para nada, mas uma coisa tu tem: é unção na cabeça, autoridade no coração e Espírito Santo na tua vida. Ninguém tem unção na cabeça, eu vou dizer, eu coloco onde eu quero, eu uso da maneira que eu quero, eu movimento do jeito que eu quero. Tu não pode ter coroa de rei, veste de rei, de sacerdote, mas unção na cabeça hoje está sendo derramada e liberada a unção nesta noite para a tua vida. Se prepara para pregar o que ninguém prega, para cantar o que ninguém canta, para ter experiência que ninguém tem, porque o azeite já está sendo derramado, saindo da oliveira celestial. E quem tem azeite na cabeça não ama o mundo. Quem tem azeite na cabeça não ama as coisas do mundo. Quem tem azeite na cabeça não toca Cristo por qualquer coisa. Quem tem azeite na cabeça vai debaixo de tempestade, vai debaixo de tormenta, mas não para, mas não cai, mas não desiste, mas não retrocede. Hoje a essência de Filadélfia está descendo na tua vida. O que é a essência de Filadélfia, pregador? Filadélfia toma na cara, mas não para. Só
nós guarda a palavra. Enfermo nós guarda a palavra. Então, se tu tem a essência de Filadélfia, se prepara, porque hoje vai ter porta aberta, porque hoje vai ter promessa. Filadélfia, se prepara, porque vocês são colunas da casa de meu Pai. Essa é a essência de Filadélfia. Essa é a essência de Filadélfia. Filadélfia dá valor pela palavra de Deus. Que tu venha sair esta noite daqui com a essência de Filadélfia no teu coração. Que tu venha sair nesta noite daqui com a essência dos santos, martirizados, mortos ao bel prazer de nome, mas em nenhum momento negou o nome do Senhor. E para terminar, versículos que fizeram menção esta noite, porque Cerinto, a qual eu mencionei nessa pregação, além dele dizer que ninguém tinha pecado, ele dizia que Jesus não é o Cristo. Mas pelo contrário, o Espírito do Cristo, bora lá, o Espírito do Cristo estava sobre ele. Eu não entendi, pregador. Cerinto dizia que em Mateus capítulo 3, verso de número 16, que quando Jesus é batizado no Rio Jordão, o Espírito desce sobre ele como uma forma corpórea de uma bomba, e naquele momento, Cerinto diz que ele recebeu o Espírito de Cristo. Mas quando Jesus é crucificado no madeiro, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Cerinto pega esse texto e olha bem, ele diz que o Espírito do Cristo vai o deixar naquele momento. Então, quando Jesus clama que Deus meu, por que me desamparaste? É que o Espírito do Cristo saiu sobre ele. Então Cerinto dizia: Jesus não é nem Deus, muito menos o Cristo. Ou melhor, Jesus não é nem o Cristo, muito menos é Deus. Aí João escreve no verso 22: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, mesmo que nega o Pai, esse também nega o Filho. Melhor, este também que nega o Filho, também está negando o Pai. E ele está dizendo: ele não é Deus, ele não é Cristo, apenas carregava o Espírito do Cristo, e quando ele foi crucificado, o Cristo saiu dele. Aí João, agora quando João escreve o Evangelho segundo João, João fala: ele não é o Cristo, não é o Pedro Deus Presley. Em um capítulo só vou te mostrar quem é ele. E quem é ele, João? João capítulo 1, verso de número 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João capítulo 1, verso de número 3. Ele criou todas as coisas, e sem ele nada teria se feito. Verso de número 4. Ele é a luz dos homens. Verso de número 14. Ele é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Verso de número 18. Ele é o unigênito do Pai. Verso de número 27. Eu não sou nem digno de desatar as correias da sua sandália. Verso de número 29. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso de número 33. É quem batiza com o Espírito Santo. Verso de número 34. É o Filho de Deus. Verso de número 50 em diante. Quem é ele, verdadeiramente? Ele é o Filho de Deus. Quem reconhece essa verdade, glorifica Jesus, porque o Rei de Israel está sobre a igreja. Ele é aquele que é o verbo. E João diz: não só é o verbo sempre. Tu diz que ele não é o Cristo, não? Então é 1 João capítulo 1, verso número 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. Eu não só vi, eu não só contemplei. O que tu fez, João? Eu toquei na palavra da vida, eu toquei no verbo eterno, eu toquei no Filho de Deus. Tem gente que fala que não vê, tem gente que fala que não contempla, ou tem gente que vê e não entende o que vê. E o que João está vendo? Eu contemplei, toquei nele, fui com ele na cruz e cheguei até aqui para profetizar os atos da sua misericórdia, os atos da sua maravilha. É por isso que João quer fazer uma defesa nessa carta dizendo que, primeiro, não ameis o mundo nem aquilo que no mundo não há. Segundo,
Seja fiel porque vocês foram consagrados e separados por Deus. Terceiro, verdadeiramente, aquele que nega que Jesus não é o Cristo é mentiroso. E quarto,